Boa noite, amados irmãos aqui presentes. É uma alegria muito grande vê-los na casa do Senhor. Também os que estão nos acompanhando pela transmissão via internet. Nós acabamos de ter uma queda de energia aqui no Japim, mas nós temos aí um sistemazinho de segurar a carga. Vamos ver até onde Deus permite chegarmos. É que a sua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Colossenses que nós estamos estudando nessas terças-feiras. Colossenses, no capítulo 1, estamos no início mesmo até dessa carta. Vamos fazer uma leitura iniciando no verso 3 até o final do verso 8. Então, assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor, muito obrigado mais uma vez, o privilégio de poder chegar na tua casa nessa noite. E assim, Pai, ter mesmo esse encontro especial com o Senhor. Que a tua palavra venha agora ao encontro das nossas necessidades espirituais. Precisamos muito dela, Senhor, para nos alimentar, para nos confortar, para nos consolar, para nos corrigir, para realmente a tua palavra que nos dá a esperança. Então, que o teu Santo Espírito, ele realmente seja o professor dessa noite. E assim a tua palavra venha ao encontro de cada coração. Os amados aqui presentes e também os amigos e amados irmãos que estão nos assistindo. Que a tua igreja receba a edificação. Se porventura entre nós, um ouvinte da tua palavra, ainda não tem a salvação, hoje também é dia favorável, dia da salvação. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos no início dessa carta. Paulo escreveu aquela igreja ali em Colossos. E vimos já a introdução, também a saudação. E agora estamos vendo essa beleza de oração do apóstolo Paulo, quando ele dá graças a Deus, né? E sempre ele diz, quando ele ora por esses amados irmãos. Por quê? Porque Paulo aqui está demonstrando a sua alegria, até a sua gratidão a Deus, pelo que tem acontecido naquela igreja ali, aqueles irmãos em Colossos. Ele é bem claro, depois que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho, eles ouviram através do pregador, né, do missionário que chegou ali, provavelmente é esse homem aqui, Epáfras, foi o fundador daquela igreja, um conservo de Paulo. Então esse homem chegou ali, né, espalhando as boas novas da salvação, o evangelho da graça. Então eles ouviram, e não só ouviram, mas aconteceu algo maravilhoso. Eles receberam esse evangelho da graça e na pessoa mesmo de Jesus Cristo, né? A graça de Deus se manifestou salvadora. Jesus Cristo como salvador do pecador. Então eles ouviram, eles receberam, e aqui Paulo diz que eles entenderam. Então
é muito especial nós não só ouvirmos a palavra, mas recebermos a palavra e principalmente entender o propósito da palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. Então, Paulo está agradecendo a ele e também exaltando até, não é, a pessoa de Epáfras, porque é o homem que pregou e o homem que instruiu essa igreja. E aqui Paulo vai entrar, né, numa coisa maravilhosa que é o crescimento, desenvolvimento, a frutificação dos filhos de Deus. Porque a salvação, ela é um presente de Deus. E quando eu falo de salvação, né, essa tão grande salvação que começou na eternidade, chegou até nós, né, nos dando o privilégio de, através desse evangelho, recebermos Jesus como Salvador. E a partir daí nos tornamos filhos de Deus. E com, eu digo assim, o pacote da salvação, vem as bênçãos da salvação. E aqui nós vimos no início que a graça e a paz são benefícios da salvação. E aqui também nessa parte Paulo ora, né? Porque eles receberam como filhos de Deus não só a graça e a paz da parte de Deus, mas três coisas maravilhosas, podemos dizer assim, três benefícios, virtudes, são bênçãos da salvação, não é que nós vimos aqui, a fé. Versículo 4, olha, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, o Filho de Deus, ele recebe benefícios, as dádivas, as bênçãos, os dons de Deus. E a fé, o amor e a esperança estão nesses benefícios, né? E aqui Paulo se anima porque isso foi dado a cada um para crescermos, para desenvolvermos, para desfrutarmos com um propósito. Então nós estamos vendo, né, que essa fé, esse amor e essa esperança tem que crescer, tem que produzir, tem que desenvolver. E é isso que ele diz aqui, olha, no versículo 6. Depois que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto, crescendo, desenvolvendo. Então isso anima o pastor da igreja, né, Paulo, Epáfras, e é que nos deve animar a ver que os filhos de Deus estão crescendo, produzindo, desenvolvendo. Aonde? Na fé, no amor e na esperança, que são pilares, né, da vida cristã. Então nós estamos tratando de cada virtude dessa para nos animar mais, né? E a prova que nós somos filhos de Deus é que essas coisas crescem, desenvolvem, né, amadurecem. Então vimos em últimos estudos essa fé em Cristo. A fé que vem de Deus, não a fé humana, mas a fé divina, como um presente, como um dom. Nós fomos salvos pela graça de Deus, que é mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Então, essa fé é o início da nossa carreira cristã, salvos pela fé. E continuamos a nossa carreira, a nossa vida pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá de fé em fé, não é? E é produzindo, uma fé que opera, que trabalha, que produz. Lá o Tiago diz, né? Nós devemos demonstrar a fé através das obras. Não as obras para ter a fé, mas a fé é através, aliás, as obras é através da fé, né? Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu, você, cada um dos seus filhos, andássemos nelas. Então, a prova que nós somos filhos de Deus é que nós trabalhamos, produzimos obras de fé, né? A
A fé sem obras, Tiago diz, ela é morta. Então mostra a tua fé através das obras, né? Não obras para salvação, que fique bem claro, né? As obras é para demonstrar nossa gratidão a Deus pela salvação. E a Bíblia é bem clara. Nós não somos salvos pelas obras, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos para as boas obras. Então, a fé, ela começa com a salvação, continua, né, com a nosso caminhar e até a glorificação. Nós aguardamos com fé. Mas também o amor, né? Esse amor que Paulo fala aqui é um amor que outrora nós não tínhamos. Mas é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, em quem em nós foi outorgado. Romanos 5,5. Então, esse amor é o amor que opera, né? É o amor que trabalha, é a abnegação do nosso amor, como nós vimos semana passada. O amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, realmente nos faz avançar. E nós vimos, né, esse amor demonstrado pelo Senhor, pelo o serviço do Senhor e pelos servos do Senhor e também pelo nosso próximo. Nós cantamos, nós devemos produzir, trabalhar, né? E pelo amor. Mas hoje, amados irmãos, esse tripé aqui continua o apóstolo Paulo, olha, o crescimento da fé em Cristo, do amor para com todos os santos e por causa, versículo 5, da esperança que vos está preservada nos céus. Então, aqui tem outra coisa, não é? Que nós dizemos assim, é um benefício da salvação. É um benefício que Deus dá a cada um dos seus filhos, a esperança. E não é uma esperança qualquer. Nós definimos esperança, normalmente, né, como assim, a confiança de algo de bom que possa acontecer, que vai acontecer. Então, é isso uma definição até dicionário, né? O que é esperança? A pessoa espera algo de bom que possa acontecer na vida, né? A crença que um desejo possa se tornar realidade. Tudo que se relaciona, né, até em relação assim é uma utopia que muitos falam, é uma coisa ilusória, né, mas é algo que nós sentimos, a esperança. A gente ouve muito exemplo, tem gente, eu tenho esperança que eu vou ficar rico, né? Tem pessoas que dizem, eu tenho esperança que eu vou ficar curado de tal coisa. Então é nesse sentido assim, a esperança é algo que está na pessoa que possa acontecer. E a pessoa espera que vai, né? E às vezes não acontece. Isso traz decepções, traz problemas, porque muita gente deposita sua esperança em algo, né? Uma coisa, numa pessoa, um objeto, e não acontece, não se realiza e vai tudo por água abaixo, se desfalece. Então é nesse sentido que a esperança, né, até nos move. E a esperança humana, irmãos, ela é assim, não é confiável, posso dizer. Não é uma coisa né, de futuro, eu acho. Então é uma coisa subjetiva até. Mas não é essa esperança aqui que Paulo está tratando, não. Paulo está tratando de uma esperança divina. Ele é bem claro aqui. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Essa esperança de Deus, essa esperança divina, é diferente da humana. A humana é algo, né? A pessoa acha que vai acontecer, mas aqui não, aqui é fato. Aqui
realmente é verdadeiro. Aliás, a Bíblia mostra que um homem natural, ele é um homem que ele vive sem esperança. Se você vê aqui Efésios capítulo 1 e o versículo 12, Efésios 1:12, diz assim a palavra de Deus, fala do homem natural, né? O homem é nascido nesse mundo, o homem pecador. Ele fala, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus nesse mundo. Um homem natural, ele vive expectativas, né? Mas a Bíblia diz que ele é um homem que não tem realmente esperança em relação a Deus, às coisas de Deus. É triste a situação, é mesmo até de chorar, né? Um homem viver nesse mundo sem Cristo, sem comunidade, sem mesmo, né? Sem alianças, estranhos, sem Deus no mundo e sem esperança. O apóstolo Paulo, falando até do futuro, do que nos espera, dos filhos de Deus, ele fala, né, que nós temos a bendita esperança no porvir, no futuro. Até mesmo depois, ele falando do que vai acontecer após a morte, que muitos não têm, não sabem o que vai acontecer, não esperam nada, né? Mas Paulo fala de um futuro glorioso para os que têm esperança. Você vê aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 13, ele diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, em relação à morte, né? Porque muitos irmãos em Cristo vão morrer, vão perecer, nós vamos passar pela morte, mas é diferente, nós sabemos o que vai acontecer, mas aqui Paulo diz, olha, nós não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, o homem natural, espiritualmente falando, ele não tem esperança. Nós escutamos cada coisa de pessoas que são ignorantes em relação às coisas de Deus. Eu não estou aqui xingando, né? Mas ignorante é porque não sabe, não tem conhecimento as coisas de Deus. Eu sou ignorante em relação a muita coisa que eu não sei, né? Mas em relação às coisas de Deus. Eu sei, irmãos, se eu morrer hoje, para onde eu vou, o que vai acontecer, qual é o meu futuro. Mas muita gente não sabe. E muitos acham que morreu, né? Tipo um cachorro, enterra ali no buraco, acabou com tudo. Outros inventam um monte de coisa, né? Mas a palavra de Deus, ela nos revela realmente o futuro que vai acontecer. Então, geralmente quem não tem esperança é que é ignorante em relação às coisas de Deus. Mas o homem natural, né, tem essa característica. Mas o homem que recebeu agora a bendita esperança, como ela é chamada, como um presente, como um dom de Deus, ele tem outra visão, não é mais ignorante em relação a essas coisas. Então essa esperança aqui que Paulo está tratando, né, que tem que aumentar, que tem que produzir. Irmãos, nós vivemos estava conversando com o pastor ainda agora há pouco, num mundo que não tem esperança. As coisas mais difíceis aí estão acontecendo, né? Calamidades e, enfim, as mazelas desse mundo. É de olhar o futuro, as perspectivas, tanto econômicas, sociais, enfim. Chega um ponto que não tem esperança, não vai melhorar, é tudo, né? Então, aqui é diferente. Deus nos deu, Deus nos dá, Deus colocou sobre nós uma esperança. E a Bíblia fala que é uma bendita esperança,
que é mesmo forjada e está com Deus. Por isso que Paulo diz aqui, olha, essa esperança que é de Deus, que vem de Deus e está com Deus. Porque ele fala aqui, olha, por causa da esperança que vos está preservada realmente nos céus. A palavra preservada, né, preservação, ou seja, a esperança ela está garantida, né, está preservada, está mantida, está realmente protegida, defendida, guardada, resguardada e reservada. É tudo isso. Aonde está? No céu. Então, olha que coisa maravilhosa. Essa esperança que Deus dá a cada um dos seus filhos é garantida, né? É mesmo como ele diz aqui, é preservada. Olha o que o Pedro fala aqui, 1 Pedro no capítulo 1, ele fala assim, olha, no verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, né? Nos deu uma nova vida, a regeneração, é o novo nascimento, a salvação. Veja, com um propósito, né? Para uma viva esperança. Olha como ele já muda aqui. Nós temos essa viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Olha, para uma viva esperança em Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Olha só, né? Reservada, preservada, guardada, para os que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. Então hoje é uma noite de alegria, porque nós temos já, né, essa esperança, essa bendita esperança que é de Deus, que está guardada, preservada lá nos céus. Sabe, irmão, essa esperança aqui, ela não é como a nossa, não, né? E nós muitas vezes vamos nos decepcionar, não vai acontecer, não. Aqui é diferente. Ela é guardada e preservada nos céus. Está no cofre de Deus. Essa aqui, o ladrão não rouba, né? A ferrugem não corrói. Ela é celeste, é divina. E olha, está em nós, está em cada filho de Deus, né? O apóstolo Paulo escrevendo, volte aqui em Romanos, capítulo 5, olha como é maravilhoso, né? Ele diz aqui no versículo 5, Romanos 5:5, olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, junto com o pacote da bondade, vem essa esperança, né? Ela não confunde. O salvo, filho de Deus, tem essa bendita esperança. E sabe, irmãos, essa bendita esperança, ela é, como nós estamos vendo aqui, presente. Ela pertence a cada um dos filhos de Deus. Efésios capítulo 4, e no versículo 4, olha o que diz aqui. Há somente um corpo, está falando do corpo espiritual de Cristo. Quando nós recebemos o dom, o presente da salvação, em cada um filho de Deus é realmente colocado, né, a presença do Espírito Santo. E nós somos assim batizados pelo Espírito Santo dentro do corpo de Cristo, que é um só corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça,
e nós somos os membros, o corpo espiritual. Então, Paulo diz: há um só corpo, né? E um só Espírito que faz esse milagre de nos colocar dentro do corpo de Cristo. Como também, veja, foste chamados, essa chamada, né, a tua vocação, o teu chamado, a chamada soberana para a salvação, como diz aqui o apóstolo Paulo, numa só esperança da vossa vocação. Então, a esperança faz parte desse pacote da salvação. É dado a nós essa bendita esperança, é que nos anima, nos ajuda, não é? Ou seja, ela é presente em cada um dos seus filhos. Ou seja, nós somos chamados por Deus numa só esperança. E é um fato, irmãos, que nós não só fomos chamados, mas ela é presente, mas ela tem um propósito. É para nós vivermos essa esperança, né? Não foi que o Pedro diz? Para uma viva esperança. Ele, falando aqui aos Romanos, no capítulo 8, veja, Romanos capítulo 8, no versículo 24, olha o que ele diz. Porque na esperança nós fomos salvos. Na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. É lógico, né? Pois o que alguém vê, como espera? Esperança é algo que é invisível, é uma expectativa, né, que algo de bom vai acontecer. Só que aqui é de Deus, é divina, é certeza, é convicção. Olha, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, Paulo está falando aqui que a vida do crente é uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de esperança, né, que está em cada coração. Ou seja, ela é presente, ela é permanente, mas ela tem que ser vivida, né? Ela tem que ser mesmo passo a passo, é dia a dia. Então, amados irmãos, essa esperança é uma certeza na alma, viu? Cada um dos filhos de Deus tem, né, essa certeza realmente na alma. É uma firme confiança nas coisas futuras. Eu não vejo, né, mas eu creio que vai acontecer, porque eu tenho esperança. E essa esperança é para ser vivida, porque é baseada não em algo artificial, né, mas é baseada, irmãos, na palavra de Deus. A tua esperança e a minha esperança é baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ou seja, que nós temos que viver as promessas, viver a palavra de Deus, na esperança que vai acontecer, e isso é um fato. Sabe, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que esperaram, confiaram na promessa de Deus e até tiveram esperança de ver acontecer, né, aquilo que Deus prometeu. Lembra de Abraão? Abraão, Deus prometeu a ele, né, que ele teria um filho. A descendência dele seria filho gerado por ele e por Sara. E Abraão já tinha quase 100 anos e a Sara 90. Ou seja, impossível. Mas Deus fez uma promessa para ele. E Abraão, ele teve dificuldade de esperar, né? Mas a Bíblia diz que ele esperou. Tanto é que aqui em Romanos capítulo 4, olha que Paulo dá esse exemplo aqui, Romanos capítulo 4, veja, versículo 17, está falando dessa esperança de Abraão nas promessas de Deus, e se cumpriu porque ele esperou, não confiando nele, né, mas na palavra.
na promessa. Diz assim, olha, como está escrito, Romanos 4,17, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, veja, esperando contra a esperança, ele creu. Tá? Era impossível humanamente acontecer algo de bom na vida dele, mas quem tinha prometido? Deus. Tá? Então ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim como será a tua descendência. Veja, e sem enfraquecer na fé, aí vem um pacote, né? A fé, o amor e a esperança. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que por isso foi também lhe imputado a justiça. Então, irmãos, essa esperança tem que ser vivida, né? Tem que ser exercitada. E Deus nos ajuda nesse processo, porque é o nosso presente, é o nosso viver, é o nosso mesmo caminhar. E aqui, irmãos, tem várias passagens que nos mostram isso para nos animar, para nos fortalecer, não é? Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 15, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos capítulo 15 e no versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Então, essa esperança de Deus, que Deus nos dá, é para ser o quê? Nós vivemos com alegria, né? Com gozo, com felicidade e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, pode estar tudo, né? À vista do mundo, dos homens, de tudo, tudo mesmo sem esperança nenhuma, mas o crente é diferente. Ele vive uma viva esperança. Isso vem, irmãos, da parte de Deus e do poder do Espírito Santo realmente em nossas vidas. Eu já li aquela passagem, né, 1 Pedro, mas diz: nós fomos salvos para uma viva esperança, não morta, não é mais viva, de viver. Eu sei que é difícil, cada um de vocês que estão aqui e um amado que está nos assistindo, uma pessoa numa situação difícil, não é? Como é que vai proceder? Irmãos, é porque nós não vivemos na esperança desse mundo, nas coisas desse mundo. Nós vivemos numa viva esperança do porvir, do futuro. É presente aqui, né? Mas nós vivemos uma coisa para frente, tá? É do porvir. No momento, nós temos que confiar em Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós, Cristo em vós, a minha e a sua, a nossa esperança. É o que está aqui em Colossenses, olha, veja que Colossenses capítulo 1, no versículo 27, olha só. Aos quais, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. A pessoa de Cristo habitando em ti, habitando em mim, ou seja, a esperança da glória. Então, cada filho de Deus, cada servo de Deus, cada crente, independente das circunstâncias, das condições que tem em Cristo, ele tem esperança, não é? Ele vive realmente essa viva esperança.
Tem alguns versículos aqui, irmãos, para nos animar, né? Veja o Salmo 33. Salmo 33. Hoje é dia para nos animar, não é para te animar, para me animar. Problemas não vão faltar, dificuldades vão existir, né? Mas olha em que nós temos esperança. Aqui diz, Salmo 33, 16. Vou tentar agilizar, que eu sei que o ambiente está esquentando, mas vamos ver aqui, olha. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força e ninguém pode livrar. A coisa humana, não é? Muitas pessoas depositam sua esperança na sua força, no seu poder, na sua saúde, na sua riqueza, no que tem, no que possui. São cheios de confiança, né, nessas coisas. Mas diz aqui, nada disso pode livrar. Você pode ter o dinheiro que for, mas você não pode comprar a salvação. Você pode ter o dinheiro que for, mas você não pode comprar a morte, né? Você pode ter o dinheiro que for, os bens que tiver, vai todo mundo para o mesmo buraco. Nada pode te salvar, né? Assim, humanamente falando. Mas veja, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam, têm esperança na sua misericórdia, para livrar-lhe, veja, amado, a alma da morte. Não é essa alma aqui da morte, está falando da segunda morte, né? Espiritualmente falando, a morte eterna, a separação eterna de Deus. É esse poder aqui que Deus nos livra da morte, da segunda morte. É isso que ele está dizendo, né? Veja, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor o nosso auxílio e o nosso escudo. Sabe, irmãos, a minha esperança bendita é que Ele já me livrou a minha alma da morte eterna, dessa que nós vamos enfrentar. Irmãos, nós vamos ter que passar, né? Dessa Ele não livra, não. Nós vamos passar pela morte, pela separação. Aliás, nem todos, né? Porque se Jesus Cristo voltar hoje, os que estão vivos não vão passar pela experiência da morte. Mas a morte não é o fim, né? E aqui Ele pode até nos livrar. Se for da vontade dEle, lembra dos 3 hebreus lá? Na fornalha do Nabucodonosor? Ele os livrou. Lembra de Daniel? Ele os livrou da morte. E outros servos de Deus. Com um propósito. Mas depois todos morreram. Não tem nenhum vivo. De Adão até agora. Passaram pela... Lázaro, ele tinha um propósito, né? Enfim. Mas aqui está dizendo dessa morte eterna. Irmãos, essa esperança só o crente tem, né? Nele, 21, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Vamos ver um do Novo Testamento para encurtar o tempo aqui. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 e o versículo 11, olha. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Tá? Até o fim das nossas vidas, nós devemos ser o quê? Diligentes, né? E com a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes. A possibilidade de um crente que tem esperança até relaxar, né? Essa palavra aqui, desleixar, ficar apático, preguiçoso, insensível, tardio, é essa palavra,
até na esperança. Um crente que perde a esperança é muito triste, perde a confiança. Mas aqui nós devemos o quê? Diz a palavra de Deus. Sermos diligentes a nossa esperança. Olha, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha, Deus jurou por Ele mesmo, que Ele vai te dar e que Ele nos dá essa esperança. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, né, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Né? Alguém jura por algo superior, olha, eu juro por aquela coisa que eu vou cumprir. Então o homem faz esse juramento, que às vezes não cumpre. Né? Mas Deus está dizendo aqui, olha, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a nós, a você que está me assistindo, né? A imutabilidade do seu propósito, que Deus não muda, Deus é imutável, a palavra dele é, a gente brinca, né? Assim, com toda a reverência, é batata, né? É um homem de palavra. Diz aqui, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, mas Deus não mente, Ele promete, Ele cumpre. Né? Forte alento tenhamos nós que já, veja, corremos para o refúgio, para onde? Lá para a nossa esperança que está onde? Guardada nos céus, né? A fim de lançarmos mão da esperança proposta, não só proposta, mas agora vivida. É isso que eu tenho que viver, você tem que viver, a qual temos, veja, como âncora da alma. Âncora é aquela coisa que o barco coloca, né, para segurar lá no alto mar, fincar, ele não se deslocar. Então a nossa âncora, a nossa coisa que é segura da alma, diz aqui, olha, firme, que penetra até além do véu, está aberto, né, o céu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado supremo sacerdote para sempre, aliás, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, essa esperança não só é presente, mas ela é presente, né? E nós devemos viver e exercer essa esperança, que é a confirmação da tua, da minha, da nossa salvação. É presente agora, né? Mas também essa esperança não só é, né, a confirmação da nossa salvação, mas ela nos ajuda a nossa purificação, a nossa santificação. Olha, 1 João, aqui no capítulo, a cartinha lá de João, 1 João no capítulo 3, no versículo 2, diz assim, olha, amados, agora sois filhos de Deus. Nesse exato momento, você sentado aqui no banco, com calor, né? Você é filho de Deus. Hã? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, né? Porque havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo, veja, se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Não só a esperança é presente, né, para nós vivermos, mas ela confirma a nossa salvação, que nós somos filhos de Deus, mas ela nos ajuda, né, na nossa purificação, na nossa santificação. O Filho de Deus, ele está esperando o Senhor voltar. Imagina Jesus voltar, eu
estarei aonde? Fazendo o quê? Né? Ouvindo o quê? Vendo o quê? Falando o quê? Andando por onde? Nas coisas do mundo? Nas concupiscências da carne? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Não, irmãos. Diz aqui, nós devemos estar encontrados, né? Sermos encontrados perto do Senhor, perto de Deus, nas nossas vidas. Então, nos purifica, nos santifica, faz eu fugir mesmo, né, do pecado. Mas, para concluir, irmãos, não só ela é a confirmação da nossa salvação, produz purificação, mas é a concretização do porvir, né, da esperança, da nossa glorificação. É realmente essa esperança. Filipenses aqui, capítulo 3, olha só. Filipenses capítulo 3, versículo... Vocês são heróis, viu? Está aqui nesse calorzão. Filipenses capítulo 3 e versículo 20 e 21. Nós passamos, né, no último estudo a carta de Filipenses. Mas diz aqui, olha: pois a nossa pátria está nos céus. Irmãos, a tua pátria, a minha, não está aqui nesse mundo, não. A gente tem uma casinha, né? Tem um barraco acolá e tal, mas vai ficar aí. A tua pátria, a minha pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder a que ele tem de até subordinar todas as coisas. Então, é a bendita esperança da nossa glorificação. Isso é uma certeza, né? É uma convicção que aquele que prometeu, ele é fiel e vai cumprir a sua palavra. Eu tenho muitos versículos aqui, mas vamos ver aqui esse homem, né? 2 Timóteo, já no final da vida dele, olha o que ele estava esperando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim: agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É essa bendita esperança da volta, da vinda de Jesus que vai nos transformar, amados irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 4, diz assim, olha: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, né? A bendita esperança. E para finalizar, vamos lá, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo, 22 e o versículo 20. Os últimos versículos da palavra de Deus, né? Diz assim, olha: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, haja calor, né? E está acabando lá o nosso bem na hora. Irmãos, essa bendita esperança, né? Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos. E essa bendita esperança está preservada, guardada, reservada para os teus filhos. Essa bendita esperança que é um presente, que é a confirmação da nossa salvação. Também, Pai, ela é a concretização da esperança quando o Senhor virá nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado.